Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estou aqui eu e o Rodolfo. A gente está reunido hoje para comentar um pouco sobre a nova RDC que acaba de ser lançada, a 677/2022, exclusiva para avaliação de risco de nitrosaminas. Aguardem aí a chamada e acompanhem esse bate-papo legal. Oi, Rodolfo, boa tarde, tudo bem? Opa, boa tarde, Paulo. Joia, maravilha. Então, né, tem um tema bastante quente aí durante o final da semana passada, o início dessa semana, né, o lançamento da nova RDC. A gente já vem acompanhando aí desde o ano passado, isso já vem sendo bastante discutido na Europa, nos Estados Unidos, né, falando na EMA, FDA. Como a gente já vem acompanhando o tema, tanto em estudos como na área científica, é um tema bastante confortável para a gente discutir hoje, né? O que você acha aí sobre esse lançamento da nova RDC aqui no Brasil, né? A Anvisa acompanhando o que vem sendo discutido fora há bastante tempo já. Não, é exatamente isso, né, Paulo? E, inclusive, além de acompanhar todo esse processo aí, né, de lançamento da RDC, a gente já vem trabalhando alinhado com o que as outras agências já preconizavam junto com os clientes, né? Então, eu acho que, assim, realmente é uma tendência mesmo que a agência iria acompanhar, até por questões dos produtos produzidos aqui no Brasil, né, terem outros mercados pelo alinhamento regulatório. Então, isso já era uma questão esperada. A gente já vinha acompanhando algumas empresas aqui no Brasil que vinham se antecipando e trabalhando de forma proativa, né? Desde o ano passado, muitas empresas já se anteciparam. E assim, desde o ano passado, esse ano a conversa é bem legal com as lideranças dentro das empresas, né? Algumas perguntas que a gente vem sempre recebendo, né, no início das conversas é como é o estudo, né, conduzido pela Insilica, ou como que vocês vêm acompanhando esse desdobramento junto com a agência e como que a gente vem conduzindo os nossos estudos, né? A gente faz avaliação do IFA, a gente faz avaliação do produto acabado, vocês levam em consideração os recipientes, as impurezas, como que a Insilico vem conduzindo isso? Eu acho que melhor do que ninguém, você que é o CTO aqui da empresa e lidera toda a equipe de cientistas aqui, um grupo bem legal, capacitado e que já vem conduzindo bastante esses estudos, eu acho que ninguém melhor que você para falar sobre como que a Insilico conduz isso, como que é feito esse processo e o que gera de segurança, né, para as empresas que vêm buscando com a gente essa parceria, que de fato é um estudo complexo, ele é dinâmico e é ativo, né? A Insilico ela não conduz o estudo sozinha, ela é uma parceria junto com seus clientes. Exatamente, eu acho que isso é a palavra-chave nessa parceria. E eu acho que mais para frente a gente pode comentar um pouco como funciona quando a gente trabalha com as empresas, né? Mas realmente ali dentro do Guia 50, ou que as outras agências já tinham colocado, né? Você tem uma cascata de avaliação, como é um processo, que nem você falou, complexo e completo, vamos dizer assim, né? Desde a fabricação do IFA, quando não é feito pela mesma empresa, e depois a produção do produto acabado, ou seja, do medicamento, né? Ali você tem toda uma cascata dentro, né? De material de partida, reagente, ou seja, olhar o DMF do IFA, né? Tem um processo também ali que envolve olhando para o lado do IFA, embalagem, validação de limpeza, né, contaminação cruzada, e aí depois da fabricação do produto, tem toda a questão de compatibilidade de recipientes, solventes, o processo, se você tem alguma impureza, ou seja, a gente faz toda essa avaliação. E um dos temas também que é muito importante que as empresas nos buscam é a questão da água, né? É um grande detalhe, principalmente quando você tem produtos injetáveis, né? E aí, com isso, também tem a questão da contaminação cruzada, né? A embalagem e o tempo de vida de prateleira do produto. Então, é uma análise muito completa. Paulo, deixa eu te perguntar, dos pontos bem importantes. Quanto tempo a gente faz um estudo desses? Entrega aí para o cliente pronto? Rodolfo, normalmente os estudos aí são concluídos em 15 dias, né? Desde quando a gente recebe a documentação necessária para iniciar a condução dos estudos, é um prazo de 15 dias úteis, o estudo já está concluído e pronto para o cliente já fazer as suas correções, revisões e questionamentos, né? Em alguns casos, a gente solicita uma reunião para poder apresentar algum ponto de mais importância, alguma recomendação que os nossos pesquisadores e até você também faz para os clientes. Então, a gente tem mais ou menos esse prazo de 15 dias e parte do cliente também o período para ele fazer as análises e enviar para as correções. Então, esse é mais ou menos o processo. Muito bom, não, isso é bem importante, né? Entender o prazo, e assim, acho que 99% dos estudos a gente sempre fica dentro dos 15 dias, são poucos casos que tem uma documentação que às vezes não depende da própria empresa, depende de um terceiro, né, de um fabricante, ou algum processo que aí pode
comprometer um pouquinho, mas a gente sempre faz a entrega nos 15 dias, trazendo o desfecho com base na documentação apresentada, e a gente atualiza no segundo momento, assim que o cliente tiver essa informação adicional solicitada, né? Exato, né? A gente sabe que tem alguns casos que tem alguma documentação ou outra que ficam depender de um prazo maior do próprio fabricante, né, de enviar essa informação. A gente conduz até onde é possível conduzir sem aquela informação e aquele produto fica em stand-by. A gente continua conduzindo outros estudos e aí quando essa documentação retorna, a gente retoma aquele estudo também. Independente que a gente vai voltar e conduzir, a gente já entregou aquilo para o cliente, né? Já fez a entrega e aí aguarda quando o novo documento para fazer uma nova entrega atualizada com aquele material. Não deixa de fazer a entrega dos 15 dias, sempre a gente faz a entrega do estudo. Exatamente, é sempre bom comentar, né, que é um processo de condução do estudo que ele é aberto, né? A empresa ela acompanha o estudo do início ao fim até o processo do desfecho final, onde ela recebe as recomendações e identifica o desfecho final, que é o que ela necessita ali naquele momento. Então, quando há alguma recomendação, né, desde ou uma recomendação para alguma alteração para o produto ou uma recomendação para a busca de uma nova informação, a empresa acompanha o processo do início ao fim. Então, Paulo, uma das grandes dúvidas dos clientes com relação à lista de documentos, né? Sempre uma preocupação, quero iniciar um estudo, né? Principalmente daquelas empresas que não conhecem o nosso trabalho, né? Como que eu inicio? Quais são os documentos, né? Como é que é esse processo para avaliação, principalmente falando da avaliação de fase 1 do risco de nitrosaminas, né? Legal, Rodolfo, você comentar, né? De fato, a gente sempre tem essa conversa bem no início ainda com as empresas, né? Como a gente já trabalha há mais de um ano, a gente conseguiu já definir bem qual é a lista de documentos para ter um processo de avaliação robusto que dá segurança para a empresa e, de fato, cobre todos esses parâmetros de análise do risco. Então, a gente acompanha ali, né, solicita as documentações desde o DMF, né, a parte de recipientes, solventes, uma descrição bem detalhada do processo de fabricação interno, embalagem, a parte de POP de limpeza e também ali quando existe essa documentação do produto acabado. Então, assim, é uma lei de documentação bem simples, que de fato está sempre à disposição da empresa e ela normalmente nunca encontra nenhum problema, é um processo bem simples. É uma coisa importante que acontece, a gente hoje, como já tem um time, né, multidisciplinar, que é importante frisar sempre, quando, obviamente, a gente manda para o cliente essa lista, aí vai para um time que faz uma pré-checagem rápida, né? Então, geralmente, a gente, antes de começar o estudo, né, começar a valer o estudo, que a gente costuma fazer isso aí em 15 dias, né, esse processo como um todo, e aí, para entrega já do estudo concluído, com o relatório, e aí a gente sempre tem um time de triagem, né? E esse time já consegue avaliar rapidamente dentro desse fluxo que a gente construiu, já consegue identificar, olha, esse documento aqui não tem, já consegue avaliar algum potencial risco, quando, claro, dependendo do produto, e já consegue solicitar para o cliente se a gente já consegue iniciar aquele estudo ou não, mas aí já consegue o cliente também buscar aquele documento adicional que a gente já indica lá no início. E aí, Paulo, uma coisa que acontece às vezes, né, e aí você vai comentar um ponto importante, muitas vezes quando a gente está no meio do estudo, a gente identifica que algum documento adicional é necessário fora daquilo, né, que seria sempre pensando em proteger o cliente. Como que a gente atua aí junto com os clientes, como é que é esse fluxo aí de comunicação, né, que a gente faz entre a empresa e as pessoas que estão dentro dos setores das empresas, né? Legal, Rodolfo. De fato, tem sido um feedback bem legal das empresas esse processo de comunicação, né? A gente tem linha aberta em todos os tipos de rede, né? Tá falando tanto por e-mail, por WhatsApp, por ligação. A gente mantém um contato bem próximo sempre com algum focal point dentro da empresa para fazer esse retorno, fazer o acompanhamento. Eles têm a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento do relatório, acompanhar como está sendo conduzido e sempre quando há qualquer tipo de dúvida, a equipe da Encirco sempre responde no mesmo dia, né? Então, assim, é um feedback muito importante que a gente sempre recebeu dos nossos clientes, que é o processo de comunicação, que é muito rápido, muito fácil, e mesmo depois do estudo ter sido concluído, a gente sabe que cada empresa ela tem um processo interno, tem uma linguagem interna, e a gente sempre faz as correções e as revisões no formato e na linguagem que o cliente acha mais adequado para a sua necessidade, né? Então, assim, a gente tem relatórios que são concluídos, 2 meses depois a pessoa, olha, você poderia fazer uma alteração nessa linguagem, dentro desse processo de conclusão, você pode adicionar esse outro preâmbulo aqui, a gente sempre acompanha com os clientes e o acompanhamento da Encirco, ela não encerra quando eu entrego um relatório, a gente acompanha o processo até quando o cliente achar necessário. Exatamente, isso é bem importante, né? Que a gente faz um estudo, claro que ele tem as correções, tem um processo, né? Que é envolvido, que é natural, obviamente, né? Dentro desse processo, dentro desse fluxo, e a gente costuma dizer que a gente faz esse processo aí
geralmente às vezes demora 2, 3 meses, às vezes para a empresa mandar, muitas vezes é muito rápido, mas às vezes acontece, passou já 3 meses que foi entregue aquele estudo, e aí ele está pedindo uma nova revisão de alguns detalhes, e a gente sempre está aqui, sempre responde muito rápido, né, também, isso é muito importante, essa comunicação, e também uma coisa importante, Paulo, que acontece às vezes que a gente busca algumas formas que consegue proteger a empresa e mitigar alguns possíveis perigos. Então, assim, acontece, tem casos, trazendo para essa realidade, né? Muitas vezes a gente traz alguma informação adicional que consegue proteger o cliente, obviamente, não só a empresa, mas os consumidores. Então, a gente consegue pedir documentos adicionais que a gente avalia o nosso time, como é um time multidisciplinar, fala, olha, tem algum detalhe lá no processo, a empresa poderia trazer essa informação adicional, que eu digo, geralmente a fabricante do IFA, quando acontece isso, geralmente, não aqui no Brasil, né? Então, assim, acontece essa comunicação. Então, isso é importante. Nós apoiamos desde fazer essa carta, o que é que ela deve ser solicitado, né? Então, tem muitas vezes que acontece essas situações e a gente sempre faz isso para mitigar realmente riscos e a gente consegue enxergar em detalhes do processo. Por exemplo, a empresa, né? Ela trazia lá dentro daquele guia que eu já comentei lá do IPEC, só respondendo aquelas questões básicas, não traz uma informação, às vezes, aprofundada, né? Principalmente para recipientes, a gente acaba solicitando uma informação adicional, olha a água, como é que era o processo, tudo isso para mitigar, que no caso a gente estava dando um exemplo aqui, né, trabalhando com IFAs que tinham aminas secundárias, e aí se você olhar aquela documentação como um todo, você acaba não encontrando, olhando com um olhar fragmentado, cada um olhando para o seu próprio processo, você não encontraria nenhum risco, mas como nós olhamos todo o processo com muito detalhe, principalmente da fabricação, a gente consegue mitigar esses pontos, esse aqui tem um pequeno risco, e ele não trazia aquilo, o produto dele estava ok que ele vendia, mas quando na fabricação, aquilo poderia ser um risco, porque ele não trazia detalhes da água, a gente sabia que era um processo que poderia conter nitritos, a não ser que o próprio fabricante ali fizesse algum processo para controle disso, né, e tinha um processo analítico, né, que comprovasse que não poderia ter um risco lá na frente. Então, a gente consegue, né, Paulo, trabalhar nisso, e isso não impacta, porque geralmente a gente, se tem um documento que atrasa, então vamos supor que a empresa lá demore um mês, né, Paulo, acontece às vezes para trazer essa nova... o estudo já foi ali, a gente faz a entrega do estudo, não impacta nisso, e a gente deixa aquela parte amarelo, voltando àquela informação, a gente faz uma conclusão baseada no material apresentado, mas a gente vai lá e entrega um novo estudo, no caso ali, trazendo aquela informação adicional, se vai impactar no desfecho ou não do nosso relatório. Então, essa comunicação é bem importante. Paulo, geralmente, ele que fica à frente com as pessoas da empresa, né? Às vezes é mais de uma pessoa, pessoas da analítica, pessoa do regulatório, até o pessoal comercial, né? Então, a gente faz toda essa comunicação muito eficiente. Isso é muito importante, né? Que eu comentei principalmente dessa parte, que a gente às vezes encontra ali, né? Quando vai montar esse quebra-cabeça todo que tem, né? Uma sequência, e muitas vezes você vai olhando ali nos relatórios ali, principalmente seguindo o guia do IPEC, né? Mesmo, mas assim, tem empresas que fazem o seu próprio, né, enfim, sua avaliação, né, entregam ali sobre o seu produto, avaliação de risco para nitrosaminas, por exemplo, e aí, muitas vezes isso, quando a gente vai juntar todo o quebra-cabeça, parece que está tudo seguro, mas na verdade a gente encontra detalhes no processo que pode se comprometer, mas muitas vezes a gente consegue achar soluções, a gente busca essas soluções que nem eu comentei, vamos olhar a água, vamos olhar processos, né? Tem outro caso, né, Paulo, também que aconteceu com a gente, né, que se a gente olhasse para o DMF em si, per si, a gente avaliaria que, e era para a produção de um IFA com uma mina secundária, e a gente avaliaria ali, se a gente olhasse ali, tinha alguns processos, alguns agentes oxidantes que eram utilizados, que poderia ser algum risco, e aí o nosso time de síntese consegue avaliar até que ponto, porque muitas vezes não vai estar lá no DMF, é uma informação que eles trazem, às vezes, superficial, mesmo trazendo a rota de síntese, trazendo alguns processos, ou uma parte de controle, essa parte não acaba não sendo discutida, né, ali, e aí o nosso time de síntese consegue avaliar, olha, era um agente tal, mas esse ali, quando foi feito o workup 2 vezes, aquilo ali era instável, não tinha como formar, enfim, ele fazia ali um processo ali também, que era no caso era uma redução, enfim, tinha detalhes ali que protegia, né, o cliente, então a gente consegue um time não só de avaliação de risco, mas a gente tem um time de síntese muito forte, né, que entende a parte de química orgânica, que é muito importante para esse processo. Então, a gente até se assusta quando a gente olha só ali os relatórios das empresas entregando, olhando, olha, isso não tem risco, e aí a pessoa que talvez vai estar juntando toda essa documentação, acha que está tudo ok, vamos, né, vamos adiantar.
Não, legal, Rodolfo, é bem legal ver todo o overview, né, desse processo de avaliação, o quanto é importante ter uma equipe multidisciplinar, né, de químicos, toxicologistas, principalmente da área de química orgânica, né. A gente também já até passou por algumas situações um pouco diferentes, né, alguns clientes têm perguntado por que que a gente solicita alguns documentos, né, sobre a vida útil do produto, né, falando ali de estudo de degradação, estudo de estabilidade. Por que que esses documentos aí são tão importantes aqui para a gente? Acho que você pode explicar melhor, né? Não, é boa pergunta, exatamente. A gente sempre pede esse material, né, que não é impeditivo para iniciar o produto, mas em alguma etapa da nossa avaliação a gente sempre faz isso daí, né? A gente faz essa parte depois que a gente avalia a compatibilidade ali dos recipientes, a gente consegue usar essa informação para entender certos riscos, por exemplo, de a formação de algum produto de degradação ali, né, nesse processo, que pode ser importante que esse produto de degradação, vamos supor ali que naquele produto não tinha sido encontrado nada, mas tinha algum certo nível de nitrito, né, e aí, de repente, esse produto de degradação formado ali poderia ter uma amina, né, ou seja, e aí nesse caso aí você pode ter o risco de formação de nitrosamina desse produto de degradação. E assim a gente faz para as impurezas também, quando a gente avalia o DMF, a gente faz toda essa avaliação de risco, né, não só se vai formar nitrosamina, mas a gente já faz avaliação de risco de potencial mutagenicidade, né, então a gente já faz avaliação ali para cada uma das impurezas ali do próprio IFA, né, principalmente. Então isso é bem importante para a gente fazer uma análise completa, um overview, né, não só para os ingredientes que vão estar em maior quantidade ali na formulação. Legal. Tanto o estudo de estabilidade quanto para o estudo de degradação forçada. Quando a empresa ela normalmente não tem esse documento ou por algum motivo ela não fez ainda nenhum desses estudos, é possível fazer esses estudos teóricos também aqui na Encílico, Rodolfo? O que acontece? Foi uma boa pergunta também, Paulo. Acontece que alguns produtos que foram registrados antes da RDC 53 e não sofreu nenhum processo de mudança no seu processo de fabricação e tudo que ele tem que se adequar a essa legislação, e aí geralmente a gente consegue fazer um estudo teórico dessa parte para o cliente, para entender também, obviamente, mesmo com o produto que já está aprovado no mercado, tudo, a gente consegue fazer essas avaliações para entender justamente aquele ponto que eu toquei, né? Se algum desses produtos, ou de degradação, nesse caso, eles podem conter algum risco de formação de nitrosaminas, sempre para os dois lados, né? De repente, a sobra de algum agente oxidante forte ali, né? Que pode ser um agente nitrosante, ou, em geral, né, algum produto com amina que pode vir a ser formado, ou outras reações que pode levar à formação aí das nitrosaminas. Uma coisa importante, Paulo, que a gente pode comentar, mostrar um pouquinho desse time, né, que a gente vai fazer outros vídeos como esse, tocando em outros pontos, né, tocando a questão de como que é o fluxograma, eu posso até abrir aqui como é que seria esse fluxograma, de uma forma geral, porque ele vai se desdobrando em vários outros fluxogramas por etapas, aquelas etapas que a gente comentou, a gente, depois que termina o reporte por sessões, a gente vai colocando seus fluxogramas gerais ali do desfecho por área, estou avaliando o IFA, para cada IFA, como é que é o processo, qual foi o desfecho, estou avaliando recipiente, estou avaliando embalagem, estou avaliando, enfim, tudo que é necessário aí para avaliação de risco. Eu vou mostrar um pouquinho aqui algumas pessoas do nosso time, né? Tem algumas pessoas que não estão aqui, mas vão participar também de outros vídeos com a gente tem essa oportunidade de estar colocando, vocês conhecendo eles também. Então, pessoal, aproveitando a chamada do Rodolfo, né, apresentando um pouco da equipe, né, a Sílica é formada por essa base de 4 sócios, né, acho que vocês já conhecem bastante a gente pelas outras apresentações nos vídeos que o Rodolfo vem fazendo com a equipe, nos ótimos vídeos aí. A gente tem um time aí bastante multidisciplinar, desde toxicologistas, veterinários, biotecnologistas na área de bioinformática. Então, assim, a gente atua muito forte na área de inovação, né? Hoje a gente está aqui falando um tema mais regulatório, mas a gente tem um time da área de TI, desenvolvimento, machine learning, drug discovery, a gente tem esse time muito forte, né? Justamente pelos projetos de inovação que a gente atua, mas na nossa área de toxicologia regulatória, né, a gente tem aí doutores, pessoas renomadas dentro do nosso time, que são bastante importantes aí, principalmente para a ciência no Brasil. Então, pessoal, só para mostrar de forma geral que esse processo é bem complexo, tudo isso que a gente falou está nessa etapa, compreendendo a etapa 1, ela está só nessa tela aqui. Então, ou seja, isso para entender se existe a presença ou a ausência de risco. Só que depois, trazendo outros profissionais, que a gente vai trazer aqui da empresa, a gente vai adentrar nesses pontos aqui. Então, assim, são vários pontos até você falar que existe ou não a presença de risco. Mas vamos supor que algum risco foi identificado e você pode seguir uma cascata de entender se aquele risco, como é que você vai lidar.
descobrir uma nitrosamina, e essa nitrosamina é usual, né? Usual, e aí você vai poder usar todo um fluxo para mitigar o risco, que classe que ela se enquadra, né? Enfim, aí você vai indo para outras partes, né? Do desfecho, que é uma avaliação de dose e resposta, então determinar se esse nível é aceitável, existe estudo de carcinogenicidade, isso tudo a gente vai abordar depois. Então, a etapa-chave, que são vários detalhes que a gente vai mostrar para você desse processo, vai acabar estando dentro desse pequeno desfecho, mas vamos supor que tenha sido encontrada e você vai seguir numa outra cascata também, que você pode ser utilizada até você chegar no desfecho final, tá? Então, isso vai ser uma avaliação da exposição, avaliação da dose e resposta, aí depois já entra para a etapa 2, né, que é testar, né, a etapa 2, e aí depois a etapa final, que é caracterização e gerenciamento de risco, tá? Então, tudo isso a gente faz aqui nesse processo, e é um processo bem completo. Então, assim, a gente depois vai apresentar um pouco desses fluxos, a gente vai trazer com alguns cases, né, Paulo? Trazendo alguns profissionais, olhando assim, vamos simular, vamos ver aqui, estou com DMF, aí encontrou isso. A gente vai trazer ali o que a gente olha, qual é o nosso olhar ali dentro desse ponto, né, de cada uma daquelas etapas, tentando trazer para todo mundo como que seria esse processo, esse fluxo que a gente conduz internamente. Legal, acho que é isso mesmo, Rodolfo. Inclusive, a gente vai estar aberto também para os nossos clientes ou outras pessoas, pesquisadores da área que tiverem alguma dúvida ou quiserem participar também dentro desses vídeos com a gente está aberto. E para qualquer dúvida, qualquer novo questionamento, nossos contatos ficam aí no final do vídeo. E agradeço, Rodolfo, pelo bate-papo de hoje. Eu acho que nos próximos, o restante da equipe aí vai estar participando também, contando um pouco de cada etapa do que eles desenvolvem, os desafios também que a gente encontra dentro desse processo. Muito bom, muito bem colocado. E aí, se vocês gostaram desse vídeo, sigam a empresa, dêem um like para mais pessoas visualizarem e acompanhem que na sequência a gente vai trazer outros profissionais, que, como o Paulo comentou, e a gente vai melhorando essas discussões, trazendo para todo mundo. Obrigado e até o próximo vídeo. Sem mais, um abraço.